A paz do Senhor, eu sou irmã Nerileide Severiano e gostaria de deixar uma mensagem especial para todas as mães. É maravilhoso nós estarmos com a casa cheia, é maravilhoso nós festejarmos e esta é uma data linda que realmente merece ser festejada. Então, para todas as mães que têm esse privilégio, os meus parabéns e que o Senhor Jesus possa continuar abençoando o seu lar. Amém? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar uma palavra para aquelas mães que nesta data não se sentem tão privilegiadas. Talvez para muitos essa palavra possa parecer diferente, possa parecer estranha. Mas a nossa realidade hoje, amados, é que existem muitas mães deprimidas dentro de casa. Existem muitas mães que fazem tratamentos e até tomam medicamentos controlados, porque se sentem culpadas e decepcionadas pelo caminho que os seus filhos escolheram percorrer depois de crescidos. Existem mães que se sentem tão culpadas que ficam perguntando a si mesmo: onde foi que eu errei? Por que este filho, esta filha, escolheu percorrer por um caminho tão diferente dos ensinamentos que recebeu durante toda a vida? E é exatamente esta pergunta que eu gostaria de responder neste momento, à luz da palavra de Deus. Amados, eu gostaria de convidar você a meditar em um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, dos versos 1 ao verso de número 5. E esse texto fala a respeito de Joel e Abias. Joel e Abias eram filhos de Samuel. Irmãos, quem era Samuel? Amados, a Bíblia nos diz que Samuel era sacerdote. Samuel foi o primeiro profeta depois de Moisés e Samuel foi o último juiz de Israel. E, no entanto, este texto nos mostra que os filhos de Samuel, Joel e Abias, escolheram não seguir o caminho do pai. Mas o que eu quero falar com isso? Irmãos, eu quero falar a respeito das cobranças da sociedade. Hoje nós vivemos numa sociedade que cobra perfeição, uma sociedade que cobra uma vida perfeita, uma família perfeita, um corpo perfeito, um currículo perfeito, um profissional perfeito. E diante dessas cobranças, irmãos, muitas pessoas têm pago um preço alto. E são pessoas que têm se esforçado para viver essa pseudo-perfeição ou esta falsa perfeição. E quando essa pseudo-perfeição não é alcançada, as mães começam a culpar a si mesmas e a se perguntar: mas onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei de educar os meus filhos? As mães começam a se culpar porque os seus filhos estão trilhando por um caminho que não era o desejo dos seus corações. Talvez até você queira me perguntar: mas por que essas mães e até mesmo mães de lares evangélicos se sentem deprimidas e culpadas pelos erros e as escolhas dos seus filhos? Irmãos, porque elas foram condicionadas a acreditar que eram responsáveis por todos os atos dos seus filhos. Mas isso não é verdade. Irmãos, nós só temos poder sobre os nossos filhos enquanto eles são crianças. E a partir do momento que esses filhos se tornam adultos, eles precisam viver o livre-arbítrio que Deus deu para todos nós. E neste livre-arbítrio, ele precisa fazer as suas próprias escolhas. Tanto é que Salomão, lá em Provérbios 22:6, Salomão nos diz: ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Queridos, a nossa responsabilidade é ensinar o caminho para a criança,
Por isso nós não temos que nos sentir culpados e nem nos sentir envergonhados pelas atitudes de um filho que está vivendo no seu livre-arbítrio. E foi exatamente isso, irmão, que nós vimos nesse texto na vida de Samuel. Os filhos de Samuel escolheram não andar no caminho que o pai ensinou. Nós temos outros exemplos, nós vimos isso anteriormente na vida do sacerdote Eli. Nós vemos esse exemplo na vida do filho pródigo, que é uma parábola que nós temos no Novo Testamento. E nós temos nos nossos dias atuais, irmãos, vários e vários casos. Esta é uma situação muito mais comum do que nós imaginamos. Nós temos hoje o caso de uma irmã que é evangélica e acabou entrando em depressão, porque a filha de 24 anos resolveu sair da igreja. E essa irmã começava a se perguntar: meu Deus, onde foi que eu errei? Eu procurei criar esta menina nos caminhos do Senhor e hoje essa menina encontra-se afastada. E essa irmã começou a culpar a si mesma e a procurar onde estava o seu erro, a ponto de acabar doente, fazendo uso de medicamento. Irmãos, o que eu quero deixar para vocês é que os nossos filhos são heranças do Senhor. Essa é a palavra do Senhor no Salmo 127. Os nossos filhos são as nossas heranças, mas a partir do momento em que eles crescem, eles passam a viver a sua própria vida. Eles passam a fazer uso do seu livre-arbítrio. E a partir daí, a nossa função é orar por cada um deles. Nós temos que orar pelos nossos filhos e pedir ao Senhor que o Senhor faça crescer no coração de cada um deles a sementinha que nós plantamos enquanto eles eram crianças. Mas nós não podemos nos frustrar, nos deprimir. Nós não podemos permitir que o diabo roube a nossa alegria de viver, só porque os nossos filhos, fazendo uso desse livre-arbítrio, resolveu trilhar caminhos diferentes dos caminhos que nós sonhamos para eles.